Quando a gente sente que a gente é bom em uma coisa e tá dando resultado, já começa a contratar os melhores em coisas que você não domina. Como a punição não é imediata, ele continua fazendo. Ele acumula faltas e pênaltis suficientes para ser expulso do jogo da vida. Muita gente seria um excelente zagueiro, mas vê que o atacante dá mais entrevista é cisma de virar atacante. Não vira um bom atacante e perde a posição que seria dele de zagueiro. Confundir sua posição em campo por causa de inveja, comparação, ganância, estraga tudo. Muita gente não está rendendo o que podia render porque está descuidando não só do emocional e do espiritual, mas do físico, comendo mal, dormindo pouco. Mais importante do que você ser famoso ou reconhecido publicamente é você ser essencial. Na vida a gente é muito distraído, na vida a gente é muito descontrolado emocionalmente, na vida a gente não sabe o que quer. Aquilo que você está fazendo agora só está te dando experiência para o melhor momento da tua vida, que vai ser como técnico depois. Não reclama, mas celebra as oportunidades divinas, aprende com elas, porque sempre chega a tua hora, você vai ter que estar preparado para entrar. Por que tem gente que brilha por um tempo e depois fica invisível para sempre? Esse, para fazer paralelo para a vida, é muito bom. É muito bom. Porque são os mesmos erros, mesmos que o jogador cometeu para desaparecer, a gente comete no nosso dia a dia. Obrigado, irmão. Obrigado você, cara. E te agradecer porque sempre que eu venho aqui é muito especial. Você é um dos melhores, se não for o melhor entrevistador de podcast que eu já vi. Sabe escutar, sabe fazer as perguntas. Isso é o que diferencia. Toda vez que eu venho aqui, a gente fala muito, mas acaba também aprendendo pra caramba. Sim. E vendo a sua evolução nos últimos anos, né? Porque a gente já é amigo há muitos anos, eu vejo assim a graça de Deus sobre a sua vida, sua família, a proteção divina sobre tudo isso. E é claro, como você sempre fala, o trabalho devolvendo, né? É isso aí. Todo Porque dia. a própria sabedoria milenar diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, você pode acreditar muito. Se não trabalhar, se não tiver obras. Então, eu consigo ver essas duas coisas na tua vida, né? O poder de acreditar, sem duvidar, em algo muito grande, mas também trabalhar para acontecer, né? Fé com obras é um conceito milenar e que funciona, como sempre, até hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui e para todo mundo que está em casa, vai ser um podcast especial. Estou preparado. Obrigado. Obrigado, meu irmão. 8ª vez que você vem aqui. Eu faço podcast há 6 anos. 8ª vez. Você vem aqui, então a sua média, eu falo com você, não é por ano, não. É meses. Meses. A última vez que a gente falou, alguns meses, foi lá no teu espaço, na Casa Destino. Isso. A gente fez com a turma toda, Clube do Livro. Foi o Clube do Livro, não foi? Foi com a turma do Clube do Livro. Foi em junho. Julho. Então a gente tem aí mais ou menos 10 meses. Eu vou te fazer uma pergunta importante. Volta até julho. Mudou alguma opinião de lá pra cá? Cara, dificilmente eu mudo opinião porque eu procuro não dar opinião. Eu só falo aquilo que está escrito e aí não tem como mudar. Como eu sou teólogo de formação, eu aprendi uma coisa. Se você falar o que está dando certo há milênios, você nunca vai ser contestado. E se alguém quiser te contestar, vai ter que contestar a fonte, não você. Então, dificilmente eu dou uma opinião. Tipo assim, o que você acha da política no país? Não sou cientista político, não tenho opinião sobre isso. Toda pessoa que quer ter opinião sobre tudo, tem alguma coisa errada com ela. E pessoas que geralmente querem ter opinião sobre tudo, não entendem nada, por isso tem opinião sobre tudo, porque quem é inteligente e tem sabedoria tem poucas opiniões na vida, ou nenhuma. Geralmente essas pessoas que querem opinar sobre tudo são extremamente inflexíveis, ou seja, só a opinião dela que vale. Quando você dá a sua, ela se fere a ponto de rebater e às vezes violentamente. Então eu tenho entendido, Joel, ao longo dos anos, conquistando porções de sabedoria diária para você ir acumulando, né? Sabedoria, ela vai sendo acumulada, ela vai gerando uma energia. Sim. Que aí as pessoas falam, pô, do nada o cara conquistou um monte de coisa. Não, é o acúmulo de um monte de energia. Uma delas, a sabedoria. Que eu chego à conclusão que não adianta muito você ter opinião sobre coisas. Você precisa acreditar em fatos, passar para frente informações que são milenares e ponto final. Porque a minha opinião não importa muito.
Às vezes eu tenho uma opinião sobre um esporte e eu subo minha opinião agora, seja qual esporte for, vai ter 10 mil comentários me batendo porque as pessoas têm opiniões diferentes. Exato. Pra que eu vou ficar discutindo opinião? Se opinião não é fato. Não tem fonte científica, não tem, é só o que eu acho. Eu vou ficar discutindo o que eu acho. Vou ficar discutindo o que você acha. Que é outra ignorância que as pessoas têm. Entrar no perfil dos outros para ficar discutindo a opinião dos outros. Eu não tenho perda de tempo. É perda de tempo. É muita perda de tempo. Mas é que a gente tá vivendo uma crise de inteligência muito grande. As pessoas, elas partiram para um nível de... Eu não gosto de usar a palavra emburrecimento, porque às vezes desmerece alguém, mas as pessoas estão partindo para o nível de não desenvolver mais a inteligência. Vem através da leitura, da convivência com pessoas mais inteligentes, que afiam sua inteligência, de ver documentários, ler biografias, leituras difíceis, que para você custa muito, aí que você tem que ler mesmo para poder puxar, esticar a inteligência. As pessoas estão abrindo mão disso, boa parte por causa das redes sociais. As redes sociais trouxeram uma dependência de dopamina, que a pessoa prefere ficar o dia todo aqui, só jogando tempo fora aqui, vendo coisas passivamente, deixando o algoritmo te entregar tudo, e você não precisava de nada daquilo. Aí você só fica mais triste, mais depressivo, se comparando com todo mundo, um monte de informação que traz obesidade mental e não te serve para nada, e conhecimento que é bom, inteligência e sabedoria, você não está conseguindo conquistar ou desenvolver. Então a gente está numa geração perigosa, apesar do ser humano sempre, o ser humano é igual desde sempre. O ser humano está muito mal na nossa geração. Não, o ser humano sempre foi mal. Sempre foi assim. Você pega Gênesis capítulo 1... Mal de maldade. Mal de maldade. Sempre foi. Gênesis, criação do mundo. De Gênesis 1 a Gênesis 6, já aparece a maioria das maldades do mundo. Inveja, sentença desproporcional. O que é sentença desproporcional? Você derramou esse copo, o João tem que morrer, eu nunca gostei dele, olha lá, derramando o copo. O cara quer que você morra da mesma forma que ele quer que um bandido que cometeu um crime morra. Ou seja, um crime ou um copo derramado, a sentença é a mesma. Esse cara tem que morrer, pô. Odeio esse cara. Essa sentença desproporcional. Isso está na Bíblia desde Gênesis, lá, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Ou seja, segunda geração de humanos, Caim mata Abel, porque Abel dá uma oferta a Deus melhor do que ele. Abel não fez maldade contra ele, Abel não falou mal dele, Abel não implicou com ele, não fez nada. Sentença desproporcional. Foi lá e matou o garoto. Então, inveja aparece desde sempre, ciúme, competição, cobiça, tá tudo ali em Gênesis. Para você ter uma ideia, o ser humano sempre foi mal, a teoria é teológica, porque o mundo começa em Gênesis 1, em Gênesis 6, Deus destrói o mundo, que é a famosa história da Arca de Noé, um dilúvio. Então, quanto tempo durou o ser humano, largado às suas próprias vontades e desejos? 6 capítulos. 6 capítulos ele conseguiu se autodestruir. Então, o ser humano sempre foi mal. Aí Aristóteles já dizia que o ser humano que não é educado beira o animal selvagem. E essa educação aqui é multifocal. Desde a educação espiritual bíblica, que eu considero fundamental hoje para o ser humano estar em harmonia, a educação formal, porque é o desenvolvimento da inteligência primária, quando você começa a alfabetização, matemática, português e tal, muito importante, porém não é suficiente. Porque na escola você não aprendeu o que você vai usar no dia a dia. Você não usa tabela periódica todo dia. Você não fez uma conta de raiz quadrada hoje antes de sair de casa. Mas você aprendeu isso na escola. Agora, lidar com pessoas é todo dia, lidar com a própria emoção é todo dia, lidar com dinheiro, seja muito, seja pouco, é todo dia. E por isso que a gente tem a educação continuada, porque se você ficar só na educação formal, você desenvolveu a inteligência primária, mas não a inteligência multifocal, que você precisa de inteligência financeira para lidar com dinheiro, inteligência emocional para lidar consigo mesmo, inteligência relacional, né, para lidar com outras pessoas, e é muito difícil lidar com gente difícil. Lidar com gente fácil, gente amorosa, é mais fácil. Com gente difícil. Você precisa de múltiplas inteligências.
Então, até quando a gente fundou o Instituto 10, você está falando quando eu quebrei, né? Eu recomecei de 2014 para 2015 com o Instituto 10, focado no seguinte: como é que eu faço para as pessoas não sofrerem o que eu sofri? Elas vão ter que aprender o que eu não sabia. E aí eu fundei um Instituto de Educação Multifocal. Ou seja, você precisa aprender emoções, você precisa aprender a lidar com dinheiro, você precisa aprender a criar filho, a lidar com relacionamentos, com casal, com casamento. Você precisa dominar princípios milenários. Por exemplo, a gente só consegue manter o relacionamento que a gente mantém, de amizade e tal, porque ambos praticamos os mesmos princípios. Vamos falar de um princípio milenar aqui, que é o princípio da verdade. Eu minto 1, 2 vezes para você, acabou a nossa amizade. Então a gente só é amigo porque a gente partilha dos mesmos princípios milenários. Sim. Entendeu? E muita gente sonha em fazer algo relevante na vida, mas não entende o que é necessário ser feito para isso acontecer. Né? Às vezes é um playbook ali, cara. Segue isso aqui, ó. Cumpre os princípios. Casamento é assim. Quem fez curso de casamento para casar? Ninguém. Me apaixonei, vou casar. E começa os problemas. Quem fez curso de criação de filho para casar? Ninguém. Sai tendo filho. E é o desafio que é criar filho. E quando chega na adolescência, eu tô com 2 na adolescência e 2 pequenos. Então,